Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Apocalipse, os sinais de esperança. Nesta aula, nós vamos estudar novos céus e nova terra. É a aula de número 10. Na introdução da lição, novos céus e nova terra será um lugar de vida eterna e vida com abundância. Nesta lição, faremos uma descrição dos novos céus e nova terra. Conheceremos o tempo e local dos novos céus e nova terra. Identificaremos as características e as atividades dos novos céus e nova terra. Conheceremos a Nova Jerusalém, suas características, finalizando o nosso estudo, compreendendo as admoestações e promessas divinas do Apocalipse escrito pelo apóstolo João. Item número 1 da lição: descrição dos novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra serão criados após o juízo final, sendo que nesta nova criação, o céu eterno, que é a habitação de Deus, também é um lugar santo, puro e livre do pecado, se expandirá e englobará a nova terra e os novos céus criados, formando um só lugar perfeito, tal qual no Gênesis, e livre de qualquer iniquidade ou sentença divina. Então, observe o seguinte: o Senhor vai extinguir, depois do juízo final, o planeta Terra, que estava decaído e foi restaurado. Extinguir com fogo. Logo em seguida, ele cria novos céus e nova terra. E o céu eterno, que é o terceiro céu, a habitação de Deus, ele vai se expandir e vai englobar os novos céus e a nova terra criada, e aí será um só lugar. Céu eterno. Será um lugar perfeito, sem pecado, sem qualquer iniquidade. Agora não há mais espaço para que haja rebeliões de seres celestiais. Não há mais espaço para que o homem venha a pecar, porque todos estarão ali glorificados, imunes ao pecado. No livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isaías, o profeta messiânico, também menciona sobre a existência de novos céus e nova terra. Capítulo de número 65, versículos 17 e 18, diz assim o profeta Isaías. Isaías 65, 17 e 18. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Claro que esta expressão jamais haverá memória delas, é no sentido de que não a terra, os novos céus, a nova terra será completamente diferente da terra que hoje e dos céus que hoje nós conhecemos. Ainda em Isaías, no capítulo 66, versículo 22, ele diz assim, na palavra de Deus: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer
estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, aqui há uma profecia dita pelo profeta Isaías que haverá sim novos céus e nova terra e que as pessoas com a sua posteridade estarão ali vivendo naquele lugar santo, puro e livre do pecado. E número 2 da lição, tempo e local dos novos céus e da nova terra. Como nós já mencionamos, os novos céus e a nova terra serão criados. E essa criação vai ser após o juízo final. Então aí, este quadro, slide, mostra exatamente após o juízo final, onde tem essa bolinha número 1, mostra aí novos céus e nova terra. Serão criados após o juízo. Esse é o tempo. O local vai ser esse céu eterno expandido, que é a habitação de Deus. Depois que Deus cria novos céus e nova terra, o céu eterno, é conhecido como o terceiro céu, aquele mesmo que o apóstolo Paulo disse que ele foi arrebatado, não sabe se no corpo ou fora do corpo, e ele viu lá coisas inefáveis que ele não tem como falar. Então esse céu vai se expandir, vai englobar novos céus e a nova terra, e aí nós teremos este lugar santo que existe e foi profetizado pelo profeta Isaías há muitos anos, há milênios atrás. Vamos agora trabalhar as características dos novos céus da nova terra. Apesar de não termos a apresentação do céu em toda a sua plenitude, a Bíblia Sagrada nos apresenta características pontuais do céu. E aqui vale uma observação muito importante. Nós não conhecemos a essência do céu físico, mas sabemos que é um lugar santo, puro, livre de pecado, um lugar de vida abundante, um lugar onde o amor é praticado em toda a sua plenitude. Mas a Bíblia nos mostra características importantes desses novos céus e nova terra, que é o que nós vamos passar a ler, a estudar agora nesse momento, a identificar quais são essas características. A primeira característica que nós vamos falar é da eternidade. O céu não possui limitação de tempo, mas certamente haverá ainda uma contagem de tempo que não se evidencia passado, presente e futuro, mas tão somente tempo presente e eterno. Então, para a gente entender, você não vai lá fazer a contagem de horas, como nós fazemos aqui, mas lá o tempo sempre será presente e eterno. Sempre, 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 sempre presente e eterno. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, observe aqui que este lugar em referência é exatamente o céu e que aqui o apóstolo escreve que no meio da praça existe a árvore da vida que dá frutos de mês em mês. Portanto, aí uma noção de temporalidade, não no sentido de a gente contar ano, contar mês, contar horas, mas sempre no sentido de que é presente,
é tempo presente o tempo todo. E que vai, a cada instante, a árvore da vida produzindo frutos para a vida. Neste céu haverá animais, plantas. Cremos que no céu existirão, como parte de sua fauna e flora, animais e plantas, para a alegria e contemplação da alma dos homens. Pois toda a criação atual geme e espera uma renovação futura. Então, aqui nós temos que fazer um raciocínio bem lógico para entender algo que é muito espiritual. Porque muitas pessoas têm a noção de que o céu é algo que todo mundo está com. Está lá muita gente, muitas pessoas com vestes brancas, somente declarando glória a Deus e aleluia, cantando hinos, salmos. Sim, terá isso. Mas o céu é um lugar que vamos dizer assim, original. E vai ter animais e que também vai ter plantas. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 23 diz assim: Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos e a redenção do nosso corpo. Significa o seguinte: quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, nós vimos em aulas passadas que a natureza também decaiu. E ela, a natureza decaída, ela geme. Por isso que nós, como seres humanos, sofremos por causa do pecado original. Mas também o cachorrinho, o gato, os animais, as plantas, todas elas estão a gemer, como fala aqui em Romanos capítulo 8. Porque a um só tempo, a própria criação vai ser redimida do cativeiro. Porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, toda a criação aqui referida é tudo que Deus criou. Mas ela está esperando o quê? Ser redimida. E aí, lá no céu, com certeza, teremos animais e plantas. No céu, nós também teremos o gênero masculino e feminino. Embora que Cristo tenha falado que lá no céu não haverá casamentos. O nosso corpo ressurreto será um corpo glorificado, composto de corpo, alma e espírito. Só que agora há uma diferença. O nosso corpo é um corpo glorificado. Não é mais um corpo decaído pelo pecado. Não é mais um corpo que vai se deteriorando com o tempo. É um corpo glorificado que não está limitado nem a tempo, nem a espaço, e muito menos às intempéries da vida. É um corpo ressurreto, e guardando então a mesma natureza de ser homem ou mulher. Porém, não haverá casamentos, como disse o Senhor Jesus. Então, observe, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado. Quando ele apareceu aos seus discípulos, aos apóstolos, às pessoas, ele apareceu com a sua própria fisionomia, com o seu próprio estereótipo. E, portanto, todos nós teremos um corpo glorificado com a mesma fisionomia. E por isso que nós seremos reconhecidos.
e reconheceremos os outros. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Observe que aqui o apóstolo João está dizendo que nós estamos esperando a manifestação de Jesus, e quando ele se manifestar, a gente vai ser semelhante a ele. E veremos, nós o veremos de acordo com ele é. E ele vai nos ver de acordo com nós somos. Então, portanto, no céu haverá sim o gênero masculino e feminino, mas não haverá casamentos, porque o Senhor Jesus, ao ser indagado sobre esta situação, disse que lá não haverá mais casamentos, porque não haverá mais reprodução da espécie. Então, Mateus capítulo 22, versículo aqui 23, Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 22, no versículo 23, ele diz assim, 23 ao 30. Naquele dia, aproximaram-se deles alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E aí está a nossa diferença, né? Ele diz como anjos no céu, é que nós teremos, os anjos são seres espirituais. Nós somos seres que têm parte material e parte espiritual. Estaremos num corpo glorificado, segundo a nossa fisionomia. Então lá, com certeza, quando chegar no céu, reconhecerei os meus entes queridos. Quem serão os habitantes desse céu? Os habitantes do céu serão Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, todos os anjos, seres celestiais e a igreja glorificada. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo 3, que diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isto, no novo céu, a nova terra, que foi ou foram englobados pelo céu eterno, a habitação de Deus. Ainda como característica dos novos céus e da nova terra, haverá, como eu já falei, o reconhecimento de entes queridos. Haverá também reconhecimento de amigos, de parentes, etc. E passaremos a reconhecer até os nossos ancestrais, que aqui não tivemos a oportunidade de conhecer. Por exemplo, eu só conheci o meu avô por retrato, não conheci pessoalmente.
mas lá no céu vou conhecê-lo, bisavô. E aí vai toda a sua árvore genealógica. Você vai conhecer. No céu reconheceremos e seremos reconhecidos por todos. Viveremos em comunhão uns com os outros, especialmente com nossos familiares. Certo que aqui muitas pessoas refutam essa posição, achando que no céu nós teremos outra identidade, nós não nos lembraremos de nada das nossas vidas. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. E como nós vamos usufruir de uma vida eterna, não, não reconhecendo o que aconteceu na Terra, ou não reconhecendo os nossos entes queridos que partiram, porque a nossa grande esperança é a vida eterna, é a consumação da vida eterna na prática, porque já temos a salvação, já temos posse da salvação. Mateus, capítulo 17, no versículo de número 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Observe que aqui aparecem 2 personagens, Moisés e Elias. Até que nós sabemos pela Bíblia, Elias ele foi trasladado para o céu, uma carruagem de fogo. Moisés faleceu. E agora ele aparece ressuscitado na presença de Jesus no monte. Portanto, aqui este reconhecimento da pessoa de Moisés nos garante esta oportunidade de reconhecer e nós reconhecemos os nossos entes queridos no céu. Mas há uma passagem bíblica muito, muito, uma parábola contada pelo próprio Senhor Jesus, onde é a única parábola que ele denomina nome aos personagens. Todas as outras parábolas dadas por Jesus para fazer, dar ensinar, vamos dizer assim, uma doutrina espiritual, ele usava parábolas, mas não dava nome aos personagens. Mas nesta passagem, ele deu nome aos personagens. E nesta história, nós concluímos, sim, que quem vai para o céu ou quem vai para o inferno continua consciente, reconhecendo uns aos outros e também lembrando de tudo que ocorreu na sua vida pregressa, passada. Não no sentido de dizer assim, de outra vida, da sua própria vida aqui na Terra. Vamos fazer essa leitura. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. É a parábola do rico e do mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, observe. Jesus fala do rico, fala do mendigo. E ao mendigo ele dá um nome, Lázaro.
trata-se aqui de um personagem real, que Cristo denominou o nome Lázaro. Versículo 21. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, Lázaro, no caso, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Uma observação nessa passagem. Lázaro morre, o mendigo, e ele é levado para o Senhor pelos anjos, indicando aqui que quando nós morremos fisicamente, aqueles que morrem em Cristo são levados à presença do Senhor pelos anjos. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que o rico morreu e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico já estava. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então, observe aqui que o rico estava no inferno, depois de ter morrido, consciente, e pede para que pede para que Lázaro molhe em água a ponta do dedo para refrescar a língua dele. Observe também que ele reconhece que Abraão e Lázaro estavam lá no céu, ele observando a partir do inferno, e reconheceu a Lázaro, e reconheceu a Abraão. No versículo 25, disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, Abraão aqui fala da vida de Lázaro, que apesar de ter muitos sofrimentos, mas ele era temente a Deus. E do rico, que vivia uma vida regalada, mas não temia a Deus. Agora ele diz, olha, o rico, você está no inferno. E Lázaro agora está no céu. E existe um abismo muito grande entre esses dois lugares. E não há como um passar de um lugar para o outro depois da morte física. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna. Então o rico lembra da casa dele. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então o rico lembra dos irmãos que estavam na terra e que então fosse lá para falar para eles que aquele lugar era de tormento e ele não queria que os irmãos deles também fossem para lá. Versículo 29. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E Abraão diz aqui assim: vocês têm aí os homens de Deus, vocês têm aí os professores de escola dominical, você tem aí os evangelistas, você tem aí os cristãos pregando a palavra, mostrando que a salvação é só em Cristo Jesus. Versículo 30. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então o rico aqui pede para que um morto vá até a terra e explique como é que é o inferno. Mas Abraão responde no versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, pastores, aos evangelistas, aos professores, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre
os mortos. Significa que quem já morreu fisicamente não pode voltar para a terra. Portanto, aí está essa explicação dentro de um texto bíblico falado pelo próprio Senhor Jesus, uma parábola, para que a gente tenha esse conhecimento, né, de que no céu nós teremos uma vida abundante, normal, todos reconhecendo uns aos outros e todos com plena consciência, afastando aí qualquer posições que fala que ninguém vai se reconhecer, que terá outro nome e que não se lembrará de mais nada do que aconteceu. Nossa memória no céu. No céu teremos muito mais inteligência do que tivemos na Terra. E nos lembraremos de toda a história humana. Já falei sobre isso. Se não encontrarmos algum de nossos familiares ou amigos no céu, saberemos que Deus foi justo em condená-los. Porém, só Deus vai resolver esta nossa frustração. Salientando que no céu não existe tristeza ou aflições. Muitos pensam nisso. Ah, eu acho que quando eu chegar no céu, eu não vou me lembrar de nada para que eu não tenha tristeza no coração. Porque no céu não tem tristeza. Isto não é verdade. Porque nós teremos a consciência plena de tudo. Certamente, se chegarmos no céu e não encontrarmos alguém que nós esperávamos que estivesse lá, principalmente da nossa família, por isso que é importante demais a pregação da palavra, para a gente salvar não só a nossa casa, mas também a toda e qualquer alma que for possível salvar. Porque nós não queremos que as pessoas venham a ter, a serem condenadas eternamente. E aqui só Deus vai resolver esta nossa frustração. Só Deus. Só Deus é que vai resolver essa nossa frustração. Então vamos ler aqui o livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 4, que diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu vou repetir Apocalipse, melhor dizendo, capítulo 21, versículo 4, que diz: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No Salmo de número 16, versículos 8 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 16, versículos 8 ao 11. Leiamos então a palavra do Senhor. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Portanto, aí está, ou estão, melhor dizendo, as características dos novos céus e da nova terra criadas pelo Senhor. Lá será eternidade, não terá limitação de tempo. Nós teremos animais e plantas lá. Nós vamos conservar o gênero do qual nós fomos criados, homem e mulher. Os habitantes será Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos os seres celestiais e todos os seres humanos que creram em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, reconheceremos uns aos outros e teremos memória de tudo.
E por isso nós não teremos tristezas, porque no céu não existe tristeza, só existe alegria. Receberemos, sim, o consolo de Deus em tudo quando estivermos lá. Seguindo, então, nós vamos agora falar sobre as atividades nos novos céus e nova terra. E muita gente tem a ideia de que lá no novos céus e na nova terra só existe cânticos de hinos, vão ter pessoas vestidas com vestes brancas, dando glória a Deus, aleluia. Ninguém vai trabalhar, ninguém vai realizar absolutamente nada. Vai ser uma eternidade de, é, de cantar hinos. Mas vai ter exatamente isso no céu. Primeira coisa é o louvor e adoração a Deus. Nós vamos praticar o louvor e adoração a Deus de forma agora permanente na presença dele. Mas não só isso. Isso fará parte, teremos mais coisas. Mas vamos primeiro ver a questão do louvor e da adoração a Deus. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 ao 12, diz assim: depois destas coisas, aqui é o apóstolo João, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, teremos sim louvor e adoração permanente. Mas não teremos somente isso. Nós teremos também uma comunhão fraternal. Significa que nós teremos uma plena comunhão e amizade com todos. Nós chamamos do amor fraternal, que aqui na palavra de Deus, principalmente nas cartas pelo apóstolo Paulo, ele conclama a isso, a que os cristãos tenham um amor fraternal permanente. No Salmo 133, versículo de número 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 133, versículos 1 ao 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas também, como atividade no céu, nós teremos, nós aprenderemos mais sobre a pessoa de Deus. Aqui nós estamos exatamente identificando quais são as atividades de espirituais e de relacionamento entre os irmãos no céu. Nós teremos aprendizado, ou seja, aprenderemos mais sobre a pessoa de Deus, porque nós estaremos na presença do próprio Deus. Veremos o Senhor Jesus face a face. E agora não precisaremos mais que ninguém venha interpretar a palavra ou nos ensinar. Nós mesmos estaremos aprendendo diretamente
da palavra do ensinamento do Senhor Jesus. Ele diz assim, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nosso aprendizado de Deus virá do próprio Deus, da, da presença dele, face a face conosco. Nós também lá serviremos ao Senhor. Diga que com amor e de forma incondicional nós vamos servir o Senhor Jesus e aos nossos irmãos. Livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo de número 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante de Deus. No caso aqui, os salvos. E o que é que eles fazem? E o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui foi uma visão que o apóstolo João teve dos glorificados, inclusos aí a igreja. Então, estas serão as atividades de ordem, vamos dizer assim, espirituais. Então, a Santa Bíblia, ela nos revela pontualmente coisas magníficas que nós teremos no céu. Mas, na verdade, não temos a menor ideia do que tem preparado para nós desfrutarmos do céu. Então, observe que tudo que nós estamos aqui a falar não é por questões de interpretação própria ou de conjecturas, mas de passagens bíblicas que indicam este estado, esta condição. Mas mesmo assim, nós não temos ideia do que seja o céu em toda a sua plenitude, apenas do que está revelado. Porque no céu, como o apóstolo Paulo falou, quando ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele disse que viu e ouviu coisas inefáveis que ele jamais poderia descrever, reproduzir. Então, nós não conhecemos o céu, só vamos conhecer quando lá chegarmos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui, o apóstolo Paulo fala sobre tudo que está lá no céu. Jamais olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Claro que eu os amo. Claro está que são coisas inefáveis, indescritíveis, que nós só vamos experimentar quando lá chegar. E, portanto, nós temos que perseverar até o fim para chegar no céu e desfrutar de todas essas benesses, de todos esses benefícios que o Senhor nos dá gratuitamente. Passemos agora ao item 5 da lição e nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém.
A Nova Jerusalém, cidade, cidade celestial onde nós vamos morar. É a nossa morada. É aquele lugar em que Jesus, quando partiu aqui da terra, disse: Eu vou preparar lugar para vocês. Então, o apóstolo João, ele contempla uma visão deslumbrante de uma grande cidade descendo do céu, uma santa cidade celestial. Tem a glória de Deus, preciosa e magnífica, chamada Nova Jerusalém, sendo esta uma cidade real, visível, palpável, de uma formosura inigualável, cujo artífice e construtor é o próprio Deus. Lembrem-se que eu falei que lá no milênio, Cristo vai governar por 1000 anos com a igreja e, presumidamente, nós estaremos nesta cidade que desce do céu e fica numa posição sem tocar a terra decaída, porque essa cidade é pura, essa cidade é santa, e ela não pode tocar no que está decaído, então ela fica suspensa no céu. E é lá que a igreja vai estar com o Senhor Jesus, já lá a partir do milênio, não da, da, da criação do novo céu e da nova terra. Já lá no milênio estaremos nessa cidade. Apocalipse, capítulo de número 21, versículos 2 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 21, versículos 2 ao 11. Vamos ler a partir do versículo 1 até o 11. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, no caso aqui a igreja. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Portanto, aqui o apóstolo João tem a visão da Nova Jerusalém, onde é a cidade onde nós vamos morar. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículos 8 a 10, há também uma alusão
direta a uma promessa de habitação. Quando diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja, aguardava a cidade que tem fundamentos, cujo, é, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém, criada, edificada pelo Senhor. Então, a Nova Jerusalém existe e é lá que nós vamos morar. Então, agora aqui nós passamos a trabalhar na aula as características da Nova Jerusalém. E nesse sentido, nós estamos falando do próprio céu, porque a cidade da Nova Jerusalém estará no novo céu e na nova terra, que foram criados e englobados pelo céu eterno, que é a habitação de Deus. Ou seja, a própria cidade da Nova Jerusalém. Então, vamos conhecer o que a Bíblia revela, aspectos dessa cidade. João, em sua visão santa, melhor dizendo, a partir de uma visão da santa cidade, ele teve um grande desafio para descrever. Ele viu a cidade, mas teve dificuldade de descrever. Portanto, ele usou de uma simbologia própria, segundo seu conhecimento e linguajar da sua época. Ele viu a cidade, não tinha como descrever, e aí ele procurou essa descrição segundo o conhecimento que ele tinha, o linguajar que ele sabia. Então, nós vamos agora descrever esta visão de João da Jerusalém Celestial, que ele colocou na palavra, na Bíblia Sagrada. O primeiro ponto da cidade é quando nós estamos falando da identidade da Nova Jerusalém. E a identidade aqui nós estamos falando de governo e habitantes. Quanto ao governo da cidade, sem comentários. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus é o nosso rei. E aleluia por isso. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. E é Ele quem governa esta cidade. Assim como Ele governou a terra por 1000 anos. Assim como o seu reino é eterno. Antes mesmo da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo de número 22, versículos 3 ao 4, vai falar exatamente sobre isso. Apocalipse, capítulo de número 22, versículos 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, e ele está fazendo uma descrição da Nova Jerusalém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, observe que aqui o governo é de Cristo, da Nova Jerusalém, porque o trono dele está no meio da cidade, né? Está lá nessa cidade, e é ele que governa a cidade. Quem são os habitantes dessa cidade? Nós estamos falando o aspecto da identidade da Nova Jerusalém. Identidade da Nova Jerusalém. Quem serão os habitantes dessa cidade? Nós já falamos, vamos agora confirmar. A Nova Jerusalém será habitada especialmente pelos santos, lavados e purificados
purificados do sangue de Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só entra no céu, só entra na cidade aquele que foi lavado e purificado no sangue de Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra forma de você ter vida eterna, a não ser através de Jesus Cristo. No Apocalipse, capítulo 21, versículos 26 ao 27, diz assim: E lhe trarão a glória e honra das nações. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Está falando da cidade, da Nova Jerusalém. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lembram que lá na aula que nós falamos sobre o julgamento final, o juízo final, ou o julgamento do trono branco, diz que lá muitos livros vão ser abertos. E um deles é o livro da vida, para ver se o nome da pessoa está inscrito lá. Então, só entra na Nova Jerusalém quem tem o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Os habitantes são santos, lavados e purificados no sangue de Jesus. Só tem acesso ao céu aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. Vamos agora tratar dos aspectos construtivos da cidade. Agora nós vamos ver como é essa cidade, como é que ela foi descrita. E o primeiro ponto são as dimensões da cidade. Vamos imaginar que para que ela venha a caber, ou vamos dizer assim, a ter todos os bilhões e bilhões de habitantes da Terra que creram em Jesus, deve ser uma cidade enorme. Mas vamos ver aqui como é que a Bíblia descreve isso. Conforme as nossas unidades de medidas atuais, comparadas às unidades utilizadas na época do apóstolo João, a cidade santa possui aproximadamente 2.200 quilômetros, medidas iguais para o comprimento, para a altura e para a sua largura, se configurando num formato quadrangular, como aí está demonstrado no slide. E onde é que isso está escrito? Está escrito em Apocalipse, capítulo 21. O capítulo 21 do Apocalipse é o capítulo que descreve sobre os novos céus e a nova terra e também sobre a Nova Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E no versículo 15 e 16 ele diz assim: Aquele que falava comigo, desculpe, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular. Olha o formato da cidade. Comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. E comprimento, largura e altura são iguais. Portanto, aí estão, no caso aqui, 12.000 estádios, equivale a 2.200. Mas você pode perguntar, será que nesse espaço é possível morar toda essa gente? Todos os santos de todos os tempos? Lembrando que no céu nós não temos limite nem de tempo e nem de espaço. Lembrando que na arca de Noé foram colocados todos os animais da terra. E a arca tinha um pouco mais de 300 metros de comprimento, com de 3 a 4 andares. A Deus tudo é possível. Mas esta é o formato da cidade, quadrangular, e esta é a sua medida, porque assim a Bíblia denomina.
Quais são os fundamentos da cidade? E a Nova Jerusalém, ela está colocada sobre 12 camadas diferentes de pedras preciosas. A fundação da cidade tem 12 camadas de pedras preciosas, tendo em cada camada um nome escrito. Quem? De um apóstolo da era apostólica. Sendo que cada pedra preciosa corresponde a uma pedra usada no peitoral de Arão, significando que as prerrogativas reservadas ao sumo sacerdote do Antigo Testamento pertencem à Santa Cidade, e que também a igreja que habitará a cidade será a que ensinou e viveu de acordo com a doutrina dos apóstolos. E aqui, nesses 12 fundamentos, significa assim, 12 apóstolos iniciaram, junto com Jesus, escolhidos especialmente por Jesus, iniciaram, então, o cristianismo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, diz assim: a muralha da cidade, da fundação, tinha 12 fundamentos, 12 camadas, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, o mesmo fundamento que é Cristo no cristianismo, e escolheu os seus apóstolos para então iniciar o seu ministério, é o fundamento. Ora, no versículo 19, no versículo 19 ao 20, diz assim: os fundamentos da muralha da cidade, eles estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Aí, fundamentos da cidade. Deve ser não. É algo muito lindo você contemplar essa cidade. Uma cidade de ouro, fundamentos de pedras. Êxodo capítulo 28, versículos 15 ao 21, parece ter uma alusão relacionada a esta nova Jerusalém. Êxodo 28, versículos 15 ao 21, diz assim: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás. De ouro e estofo, azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocará neles encaixes de pedras, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes de Israel. 12. Segundo os seus nomes, serão esculpidas com sinetes, cada um com o seu nome, para as 12 tribos. Preste atenção aqui que estas pedras, que também o Senhor Deus viu para que ordenou para que fosse feitas as vestes sacerdotais, indica que 12 pedras com os mesmos materiais dos fundamentos da cidade da Nova Jerusalém. Porque, como bem sabemos, as coisas sacras na terra que Deus mandou realizar eram sombras, o espelho que existe, como, por exemplo, o tabernáculo de Deus. Vamos falar agora um pouco mais sobre as muralhas da cidade.
Essas muralhas têm 12 portas de pérolas. A Santa Cidade ela é cercada em todo o seu perímetro por um muro com aproximadamente 65 metros de altura, feito de jaspe. Apocalipse, capítulo de número 21, versículos 17 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então, 144 côvados vai dar aproximadamente 60 de altura. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, transparente. Ouro transparente. Então, é linda a cidade que nós vamos morar. Aleluia. As portas da cidade. A cidade, ela possui 12 portas de pérolas. 3 em cada lado da cidade. Tendo cada porta guardada por um anjo. Tendo também cada porta um nome escrito de uma tribo de Israel. Apocalipse, capítulo 21, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. Sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estava sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Nós já lemos aí, quando falamos dos fundamentos da cidade. No versículo 21, na parte A, diz assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Então, nós já podemos aqui inferir, ou pelo menos, vamos dizer assim, concluir que essa cidade, a Nova Jerusalém, é exatamente a Jerusalém terrestre, o modelo da Jerusalém terrestre que foi construída. Que tinha muros, que tinha também 12 portas. Portanto, a Jerusalém terrestre da época lá do Antigo e do Novo Testamento é o espelho da nova cidade, da cidade, a nova Jerusalém, a que vai descer do céu. Então, quando a cidade de Jerusalém foi construída, ela é o espelho da nova Jerusalém que está no céu. Bem, a cidade, agora veremos qual o material da cidade. A cidade é toda feita de ouro. A cidade é feita de ouro puro, transparente. Já vimos ouro transparente? Não. Mas este aí só existe no céu. Ela é semelhante a vidro, límpido, com um fulgor semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Apocalipse 21, 18, diz assim a palavra do Senhor. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Ora, a cidade também, ela, aqui no versículo 11, também fala isso. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, eu estou lendo o capítulo 21 do livro de Apocalipse, que descreve toda a cidade. Desta feita, nós estamos aqui estudando essa descrição no sentido construtivo do material da cidade. Nós vimos na condição
dela, da sua, vamos dizer assim, da sua identidade. E agora nós estamos, nós estamos vendo o aspecto construtivo. Vamos agora estudar ou conhecer essa cidade. E nós vamos conhecer ela pessoalmente, cada um de nós vamos morar nessa cidade aí. É lá que Jesus está preparando a nossa morada eterna. E agora nós vamos conhecer essa cidade no sentido da sua infraestrutura. Porque toda cidade ela tem construções, toda cidade ela tem governo e toda cidade ela tem uma infraestrutura. Por exemplo, a cidade que nós moramos tem um governo que é eleito por nós. Tem prédios, casas construídas por nós. E tem também infraestrutura. Nós precisamos de água, precisamos de energia, precisamos de alimentos. E a Nova Jerusalém é uma cidade que tem governo, só que é um governo de Jesus. Ela tem prédios, construções, toda de ouro, como nós já vimos. E agora vamos ver, por fim, já caminhando para o final da aula, sobre a infraestrutura dessa cidade. A cidade ela tem edificações, ruas, praças e o santuário, o tabernáculo de Deus. A Nova Jerusalém possui majestosas ruas, uma belíssima praça e também lindas edificações, moradas dos santos. Sua casa está lá, esperando. Já está construído. O seu Jesus já construiu, antes da fundação do mundo, o seu lugar lá, toda de ouro. Não tendo, porém, um santuário no sentido físico. Porque o próprio Senhor, porque o Senhor é o próprio templo. O Senhor é o próprio templo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 21, na parte B diz assim: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, existe uma praça na cidade. No versículo 22, diz assim: nela não vi santuário. Não há um santuário físico. Porque agora o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. João, capítulo de número 14, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 14, versículos 1 ao 3, ele vai falar algo sobre isso. João, capítulo 14, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aqui é Jesus falando. Na casa de meu pai, que é aí a nova cidade, Nova Jerusalém, há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a um arrebatamento. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, aonde? Na Nova Jerusalém, estejais vós também. Por isso que eu digo que a sua casa está lá. Aleluia, glória a Deus por isso. Essa cidade também tem um sistema de iluminação. A Nova Jerusalém, ela não precisa do sol. É que nós precisamos do sol para iluminar um dia. A Nova Jerusalém não tem lua. A Nova Jerusalém não tem usinas produtoras de energia e nem de lâmpadas para que ela seja iluminada. Pois o Senhor Jesus é a própria luz que ilumina a cidade. Jesus é a luz. E é ele, a presença dele, que ilumina tudo e ilumina todos. Apocalipse 21, 23 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 21,
23 ao 25. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Não há escuridão nessa cidade. É só luz. É a luz divina. Apocalipse 22, 5 diz assim a palavra do Senhor. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos e séculos. Vida eterna. Uma Jerusalém iluminada pela própria presença do Senhor. Vemos agora, ainda na questão da infraestrutura, sobre o abastecimento d'água. A Nova Jerusalém, ela não precisa de sistemas de abastecimento de água. Por quê? Pois ela tem um rio celestial de água pura e límpida, que dá vida, cuja fonte é o trono de Deus e do Cordeiro. Então, Apocalipse 22, versículo 1 diz assim: Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A água sai do trono de Deus. Uma água límpida. Uma água que é a água da vida mesmo. Então, nós não precisaremos de sistemas, de usinas de tratamento de água. Porque o Senhor, ele é a própria fonte. O trono de Deus é a própria fonte de água límpida. Por isso que Jesus disse assim, olha, se você beber da água que eu vou lhe dar, aí você tem, nunca mais você vai ter sede. Estavam se reportando exatamente a essa, fazendo analogia a essa questão do trono de Deus sai a água. De Jesus sai a água da vida. Ora, o sistema de produção de alimentos, que também nós vamos precisar de alimentos. No céu a gente vai precisar se alimentar, no céu nós vamos precisar beber água. Olhe bem, nós teremos um corpo glorificado, nós teremos alma e espírito. E o nosso corpo precisa se alimentar. Jesus, quando ressuscitou, ele se alimentou junto com os apóstolos. E então nós também precisamos de água e de alimentos. A água procede do trono da vida, do trono de Deus. E a alimentação, de onde virá? A Nova Jerusalém, ela é autossustentável, pois possui abundância de alimentos para uma vida saudável e abundante. Apocalipse 22, 2 diz assim: No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome. Nós teremos lá alimentação abundante, vida abundante, vida eterna, glória a Deus. É isso que nós precisamos compreender, porque a Bíblia está a revelar. Caminhando agora para as demonstrações e promessas finais do Apocalipse de João, e aí nós estaremos com essa lição de número 10, nós estaremos terminando aquela a primeira parte das coisas do Apocalipse, das coisas que hão de acontecer. Então, fala aqui
as coisas, porque no capítulo 1 do Apocalipse, lá no versículo 19, ele faz uma divisão do Apocalipse em 3 partes, né? E vamos fazer aqui uma leitura para a gente compreender que nós estamos vendo as partes que hão de suceder, desde que quando começamos lá a estudar o arrebatamento. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, diz assim: escreve, pois, as coisas que viste. Está falando para João. E as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Nós estudamos, agora estamos já finalizando, as coisas que hão de acontecer. Na próxima aula, nós vamos falar das coisas que as coisas que são, que é a igreja. A gente vai voltar lá para o capítulo 2 e 3 para falar sobre igreja, da igreja aqui na Terra. Tá? Então, seguindo aqui a lição, a demonstrações e promessas finais do Apocalipse de João, porque nós estamos finalizando as coisas que hão de suceder, isto é, as coisas futuras. O apóstolo João diz que bem-aventurado são os que guardam as palavras proféticas do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, versículos 6 ao 7, diz assim a palavra: disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, aqui o Senhor está dando a certeza do cumprimento da profecia deste livro. Tudo que nós estudamos, desde o arrebatamento até este momento, da Nova Jerusalém, do Novo Céu e da Nova Terra, são profecias registradas na palavra. Nós não estamos aqui inventando história. Nós estamos aqui dirimindo, interpretando com hermenêutica, com exegética, com todo o cuidado, as coisas que hão de acontecer. E a palavra diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele diz, as coisas que em breve devem acontecer, vão acontecer. Segunda, a demonstração, devemos somente adorar a Deus. Versículo 8 e 9, ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, os teus irmãos, os profetas, e tu e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Pronto. Aqui há uma ordenança de nós adorarmos ao Senhor. Terceiro, cada pessoa terá a sua recompensa segundo as suas obras. Já falamos sobre isso no tribunal de Cristo, né? Ele vai reiterar isso do versículo 10 ao 12 do capítulo 22 de Apocalipse. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Trabalhemos arduamente pelo bem. Não para receber recompensa, mas como gratidão pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Mas como gratidão pelo que nós iremos receber uma morada toda de ouro na Nova Jerusalém. Uma cidade com abundância, com iluminação própria, com água límpida, com tudo que nós precisamos. Não podemos modificar a mensagem do Senhor. Essa é
a, a quarta a demonstração. Nós não podemos modificar o Senhor. Quer dizer que jamais nós podemos retirar ou colocar qualquer coisa que modifique a mensagem de Jesus no Apocalipse de João, pois poderá até mesmo perder a nossa salvação. Por isso, tudo que aqui está escrito, nós temos que ensinar, interpretar da forma que está escrito. Não podemos tirar e nem colocar absolutamente nada. E ele diz isso exatamente no versículo 18 a 21 do capítulo 22, quando ele diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Bem-aventurados são os que perseveram. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem e que perseveram no caminho, na verdade, na vida, ou seja, no Senhor Jesus, pois eles vão ter a vida eterna. Versículo 14 a 17 diz: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Portanto, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Deus é o princípio, Deus é o fim. Deus é Deus, o único, o Altíssimo, soberano, todo-poderoso. Ele é o princípio e ele é o fim. De número 13, do capítulo 22 de Apocalipse, diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aqui nós concluímos, então, o estudo do Apocalipse, a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, onde nós estudamos as coisas que hão de suceder, desde o arrebatamento até os novos céus e a nova terra, usa aí a nova Jerusalém. Concluindo, então, a aula de hoje. Uma aula longa, mas se faz necessária para que compreendamos detalhadamente, exegeticamente, o que a Bíblia diz sobre essa nossa morada. Importante nós conhecermos, pelo menos, o que está revelado aqui na Bíblia, o que é que Deus tem preparado para nós. Nossa grande esperança, e aí vai de encontro ao título do curso, que é Apocalipse, os sinais de esperança. Então, a nossa grande esperança é contemplar a santa cidade onde nós vamos morar. E a salvação nós já temos em Cristo. Temos que perseverar até o fim. Não se desviar
nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir, prosseguir para o alvo. Esse alvo é Jesus Cristo, através da santificação. Então, nossa grande esperança é contemplar a santa cidade, onde nós vamos morar, a Nova Jerusalém. Porém, o nosso maior prazer será o de estar sempre na presença de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, nosso maior prazer, nós já temos esse prazer de estar na presença de Deus. Mas agora nós estaremos face a face. Será um prazer inexplicável, como eu digo, indescritível, inefável. Mas é isso que nós temos que fazer como cristãos. Temos que encarar com seriedade a fé que nós abraçamos. Nossa grande esperança, contemplar a santa cidade onde vamos morar, a Nova Jerusalém. Porém, o nosso maior prazer será o de estar sempre na presença de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até a nossa próxima aula, curso Apocalipse, os sinais de esperança, se Deus permitir.